Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos aí neste trimestre estudando as revistas da CPAD e o assunto desse trimestre é o livro de Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise. O comentarista das nossas lições desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima e o consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 11, o dia de adoração e serviço a Deus. Nós temos aí como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Nós vamos ler segundo a tradução Almeida, Revista Atualizada. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então o texto é bem claro, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos para partir o pão, significando aí que eles comemoravam então a ceia do Senhor, celebravam a ceia do Senhor nesse primeiro dia da semana, e era um dia que já era um dia de folga, vamos dizer assim, um dia de descanso, instituído em todo o governo romano. Eles dedicavam esse dia ao sol, para eles era o dia do sol, era um dia de descanso geral, né? Então já era costume se separar esse dia para se repousar, se descansar, ter um dia de ficar com a família, um dia de você dedicar esse dia a alguma coisa. E os cristãos aproveitavam esse dia para se reunirem, para celebrarem a ceia do Senhor, e também era um dia que eles aproveitavam para passar o dia evangelizando, para passar o dia meditando na palavra de Deus, se reunindo uns com os outros. Então era um dia especial e eles aproveitavam esse dia para dedicar então esse dia a Deus. É claro e fica evidente que não era um dia guardado como o sábado era guardado pelos judeus. Porque para o judeu existe aí um livro de regras, né, que faz com que o dia de sábado para eles seja um dia de tristeza, de angústia, porque não podem fazer nada nesse dia que é errado, que é contrário, que vai transgredir normas e mais normas. Para eles o sábado é um dia obrigatório e um dia de pesar, porque deixam de fazer muitas coisas que gostariam de fazer e acabam transgredindo as suas próprias normas que eles mesmos assim entenderam que Deus queria, mas não era o desejo de Deus. E Jesus chegou a dizer que num dia de sábado, se uma novilha, né, um bezerro, um animal caísse aí num buraco, eles não iam deixar aquele animal morrer, porque ia dar prejuízo financeiro para eles. Mas eles exigiam tantas coisas das pessoas, exigiam que se guardasse tanta coisa, não fizesse aí absolutamente nada naquele dia. Até a comida era proibido fazer. Qualquer serviço, qualquer ação que exigisse algum esforço. Até uma caminhada tinha ali, eles colocaram quantos metros poderia se caminhar. Então tudo era uma coisa de obrigação, de tristeza. E não agradava isso realmente a Deus. Os cristãos então se aproveitaram do dia que já era um dia de descanso no todo o Império Romano, e eles então aproveitaram esse dia para se dedicarem ao Senhor. É claro que se a jumenta caísse no buraco nesse dia, eles iam tirar e não estavam transgredindo esse dia. É claro que esse dia eles poderiam fazer a sua comida, tanto é que faziam a ceia juntos. Então não era aquele dia obrigatório, nem era um dia de tristeza, mas era um dia de alegria para eles,
porque eles se reuniam todos, festejavam, cultuavam ao Senhor. Então era um dia especial para os cristãos. Nós não vemos na Bíblia, não achamos na Bíblia nenhum lugar Jesus dizendo que era obrigatório guardar o primeiro dia da semana, ou Paulo, ou João, ou Pedro. Não existe esse ensino apostólico dizendo que nós deveríamos guardar o dia de domingo. Existe então uma referência ao dia, primeiro dia da semana, como um dia de reunião dos cristãos, um dia de haver um dia de koinonia, né, de união entre os cristãos, de festejar entre os cristãos, também de se ajudarem uns aos outros. Nós vamos ver referência aí no primeiro dia de juntar alguma coisa para ajudar aos cristãos que estavam passando necessidade. Então existem muitas referências a esse primeiro dia da semana, e nós vamos entender aí pela palavra de Deus que os cristãos aproveitavam sempre esse dia para estarem juntos e prestarem um culto especial realmente a Deus. E sempre nesse culto se falava a respeito então da morte sacrificial de Jesus, falava-se também da ressurreição de Jesus e falava da vinda de Jesus. Eram os três assuntos principais dos cristãos, e esse dia, esse primeiro dia da semana, era um dia que se falava muito desses três assuntos. Então, a vida e a morte de Jesus na cruz por nós, falava-se então da sua ressurreição ao terceiro dia, e se falava da sua vinda que estava próxima. Então sempre essas três mensagens eram faladas, explicadas, pregadas, ensinadas nesse dia. A nossa verdade prática aí diz: o domingo, como dia de adoração e serviço, é o referencial mínimo que o crente deve consagrar ao Senhor. Então, consagrar ao Senhor, cada um faz um tipo de consagração. Se você quiser aproveitar esse dia e fazer aí um jejum, por exemplo, né? A consagração exige um jejum. Consagração bíblica, ela exige um jejum. Exige um dia de oração, meditação na palavra de Deus, mas exige também o jejum. Então, quem for consagrar esse dia realmente ao Senhor, saiba que esse dia então será um dia de jejum. Como nós geralmente nos reunimos com a família, né, é um costume brasileiro, e talvez seja o único dia em que a família, nas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez seja o único dia em que a família se reúne realmente, porque os outros dias cada um está para um lado, e um se levanta de madrugada, o outro é mais tarde, um está dormindo de dia, o outro dorme de noite, é uma correria tremenda. Talvez o domingo seja o único dia em que eles estejam reunidos realmente. Então esse dia geralmente é aproveitado aí para uma reunião familiar, né? Um dia de comunhão familiar. Então esse dia seria um dia complicado para o cristão jejuar, não é? Mas o cristão que deseja fazê-lo, deve fazê-lo. Lembrando-se então que será um dia de consagração ao Senhor, dedicado ao Senhor. Aí já não tem mais a dedicação à família, aos filhos, né? Não existe mais dedicação a nenhuma outra coisa. Então será um dia de jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Agora, pode-se fazer aí um meio termo, que seria o ideal para o cristão. Então é um dia que ele vai se dedicar à sua família, mas também um dia que ele pode aproveitar para passar mais tempo orando, meditando na palavra de Deus, né? Ele pode reservar um período de jejum também nesse dia. Então o jejum é importante junto com a leitura, o estudo da palavra de Deus e a oração. E também é um dia especial para nós cristãos, que nós podemos frequentar a escola bíblica dominical. É um dia que nós podemos ir ao templo, ver os irmãos, conversar com os irmãos, nos reunirmos com os irmãos, nos alegrarmos junto com os irmãos,
meditarmos na palavra de Deus, tanto na escola bíblica dominical como um culto que existe em nossa igreja, um culto público aos domingos. É um dia também de evangelização, é um dia especial para se convidar as pessoas, já que estão de folga, né? Um dia de repouso, de descanso. Então é um dia especial para que a gente possa convidar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós devemos convidar essas pessoas para ir ao templo, ouvir a palavra de Deus. É um dia também muito bom para quem deseja então evangelizar nas casas, nas ruas, nas praças, na beira do mar, toda parte. É um dia especial para se colocar aí uma caixa de som na rua, fazer um culto, levar os irmãos para fazer um culto. Então pode-se aproveitar essa tarde, né? Ou amanhã, não sei, depende do horário da escola bíblica dominical. Então deve-se aproveitar. Os professores da escola bíblica dominical também é um dia que eles devem aproveitar para levar a sua classe à evangelização. Então após a escola bíblica dominical, pode-se aí reunir os seus alunos e fazer um evangelismo aí pelo bairro, né, nas proximidades da congregação. É interessante esse trabalho e deve ser sempre lembrado. Nós devemos ensinar os nossos alunos a evangelizarem. Então a escola bíblica dominical, o professor também pode aproveitar esse dia para fazer aí uma reunião com os alunos de oração. Pode-se aproveitar esse dia para fazer um treinamento de pregação. Pode-se aproveitar esse dia para fazer também aí um estudo separado de alguma coisa dentro do evangelismo, por exemplo, da busca pelo batismo com o Espírito Santo. É um dia especial para se fazer uma reunião e orar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, sejam curadas. Então são várias as oportunidades nesse dia, já que é um dia que ninguém está trabalhando. É claro que existem aqueles que trabalham. Seria interessante a cada congregação ter um dia aí separado também, um horário em algum outro dia, onde as pessoas que trabalham no domingo pudessem ter uma escola bíblica. Então, por exemplo, os feirantes que trabalham nesse dia, aqueles que trabalham em supermercados que abrem aos domingos, ou trabalham em shoppings que abrem aos domingos. Então, poderia ter aí um horário, um outro dia que pudesse ser aproveitado para dar o ensino bíblico. Então nós devemos pensar nisso. Existem muitos, né, que trabalham em postos de combustível, por exemplo, e várias outras tarefas, guardas, né, noturnos, guardas diurnos e tantas pessoas que existem e que trabalham aos domingos. Então existem muitas pessoas que necessitam de um horário, um outro dia, para que eles possam então se dedicar à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. E existem muitos também que têm um dia de folga durante a semana e não aos domingos. Existem várias e várias pessoas que necessitam de uma ajuda dentro desse assunto aí. Dia de descanso, dia de consagração ao Senhor, dia de aproveitar para evangelizar, para meditar na palavra de Deus, para orar mais, para estar reunido com os irmãos. Nos dias de Neemias, nós sabemos aí que o sábado de descanso então era um dia consagrado a Deus e estava sendo ridicularizado. Nós sabemos que o sábado, o sabá, era um dia instituído por Deus e o mandamento de Deus é que dizia que o sábado deveria ser guardado. No Novo Testamento nós não temos esse ensino. Jesus falou sobre todos os outros mandamentos e falou da importância de cada um, mas ele não citou o sábado. E os discípulos, os apóstolos, nenhum deles ensinou sobre essa guarda desse dia de sábado e nem no dia de guardar também o dia de domingo. Então não existe isso. Existe tanta discussão hoje